Meu irmão me demitiu numa segunda-feira de manhã, na empresa que nosso pai construiu do zero, dizendo na minha cara que eu era fraco demais para vendas e que o futuro da empresa não tinha espaço para gente emocional. Eu saí pela porta da frente com uma caixa de papelão na mão e com um segredo que ele nem imaginava. Poucos dias antes, eu tinha assinado um contrato que colocava na minha mão a coisa que ele mais precisava para sobreviver. 3 semanas depois, o pátio da empresa dele estava quase vazio. Vendedor rodando em círculos sem carro para entregar. Cliente indo embora irritado. E cada caminhão que ele implorava para receber dependia de uma única pessoa dizer sim ou não. Eu. Ele descobriu que tinha virado o dono do negócio. Mas, na prática, eu tinha virado o dono do estoque que mantinha o sonho dele em pé. Se você acha que essa história é só birra de irmão magoado, espere até ver o que acontece quando alguém cospe em quem construiu relação e descobre da pior forma possível que empresa não vive só de planilha e ego. Fica comigo até o fim, porque essa vingança aqui não usa soco nem escândalo. Usa contrato, prazos e a mesma lei de mercado que ele sempre achou que dominava. Meu nome é Lucas. Tenho 40 anos e, se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que caminhão não se vende só com tabela e roteiro de atendimento. Eu comecei na Rodinorte Veículos lavando caminhão no sol de Belo Horizonte, com mangueira na mão e sabão ardendo no olho. Depois fui por telefone, marcando visita, anotando recado de cliente, ouvindo história de estrada. Aos poucos, virei vendedor, gerente e, por fim, diretor comercial da empresa que meu pai, o seu Roberto, montou com 4 caminhões usados num galpão emprestado. Enquanto eu estava no pátio, sujo de graxa, aprendendo a diferença entre um motor bem cuidado e um problema disfarçado, meu irmão mais novo, o Renato, estava na faculdade, falando de fluxo de caixa, KPI e escalabilidade. Meu pai sempre dizia que a força da Rodinorte estava nessa mistura. Eu cuidava de gente, ele cuidava de número. E, por muito tempo, isso fez sentido. Tinha cliente que chegava e dizia: quero falar com o Lucas, mesmo que a proposta dele fosse um pouco mais cara, porque sabia que eu não ia empurrar porcaria. Era assim que a gente tinha fila na oficina e indicação boca a boca sem gastar um centavo com propaganda. A primeira vez que meu pai falou sério em aposentadoria foi num domingo à noite, depois do churrasco, sentado na varanda com a mão nas costas e aquele olhar cansado de quem já deu tudo o que tinha para dar. Ele ficou um tempo em silêncio, olhando para o pátio da Rodinorte lá embaixo, as luzes apagadas, os caminhões enfileirados, e soltou. 40 anos subindo e descendo aquele galpão. O corpo começa aqui a cobrar. Tá na hora de pensar no futuro da empresa. Na minha cabeça, a cena era simples. Ele anunciando uma sociedade equilibrada, eu cuidando da linha de frente, o Renato segura os números. Mas não foi tão fácil assim. Ele respirou fundo e contínuo. O Renato tem umas ideias boas de modernizar, reduzir custo, trazer tecnologia. Deu uma pausa, me encarou de lado. E você tem algo que ele não tem: a confiança do pessoal e dos clientes. Eu não queria escolher entre um e outro. O Renato, que estava ali na mesa mexendo no celular, levantou os olhos com um meio sorriso. Meu pai viu e completou, como se tentasse se convencer também. Talvez o melhor seja ele assumir mais a parte de gestão, e você continuar tocando a operação e o comercial como sempre fez. 2 lados da mesma moeda. Algumas semanas depois, ele me chamou na sala, com uma pasta de documentos em cima da mesa. Assinei a transferência, ele disse. A partir do mês que vem, o Renato entra como sócio majoritário. Você continua como diretor comercial, se quiser. Eu confio em vocês dois. Ele falou, mas dava para ver que o próprio coração dele estava dividido. O orgulho do filho, formado, moderno,
e o medo de perder o jeito antigo de atender que sustentou a Rodinorte por décadas. Eu apertei a mão dele, abracei, dei parabéns para o Renato. Por fora estava tudo certo. Por dentro eu sabia que aquela escolha teria um preço que ele ainda não tinha noção de quanto seria alto. A partir do momento em que o contrato de transferência foi assinado, as alterações não vieram com sirene ligada. Vieram em silêncio, em forma de ajuste de gestão. A primeira foi meu acesso ao sistema da montadora. Antes, eu falava direto com o pessoal da fábrica, acompanhava o pedido, ajustava o prazo com a transportadora. De um dia para o outro, meu login passou a dar erro. Fui falar com o Renato. Ele respondeu sem nem tirar o olho da tela. Centralizei tudo no financeiro, Lucas. Fica mais organizado. É só me pedir o que você precisa. Depois veio a sala. A que tinha vista para o pátio, herdada do meu pai, foi readequada para o novo setor de planejamento. Me ofereceram um espaço menor, lá no fundo, perto do almoxarifado. É só questão de fluxo, nada pessoal, ele explicou, com aquele tom pronto de quem decorou isso em algum curso. No dia a dia, eu via o DNA da Rodinorte sendo trocado aos poucos. Vendedor antigo, que conhecia cliente pelo apelido e rota, começou a sumir. No lugar, gente nova, de terno justo e fala acelerada, treinada para empurrar financiamento como se fosse fast food. O café oferecido com calma virou apresentação em tablet, cronômetro mental contando cada segundo. Quem falou, pode levar o orçamento, pensa com a patroa e me liga. Foi chamado de frouxo. Meu pai ainda circulava pela loja de vez em quando, cumprimentava cliente, dava risada com o caminhoneiro velho. Mas o brilho no olhar dele começou a oscilar. Ele percebeu que o clima tinha mudado, só não queria admitir que a mudança tinha partido da escolha dele. E eu, do meu canto, anotava cada pequeno sinal de que o novo jeito não tinha espaço para quem lembrava de onde a empresa tinha vindo. Foi no meio desse clima estranho que a equipe da Vulcan Motors, nossa montadora principal, marcou uma visita. Normalmente, meu pai fazia questão de estar junto nessas reuniões, mas dessa vez ele estava em exame médico e o Renato não podia, porque tinha reunião com o banco. Sobrou para eu receber a diretora regional, a Helena, e o gerente de rede, o Marcos. A conversa começou como sempre. Números, metas, mercado apertado, concorrência. Eu falei automático, de tanto repetir aquilo nos últimos anos. Até que a Helena fechou a pasta, me encarou por cima dos óculos e soltou: Lucas, vou fugir um pouco do roteiro. A Vulcan Motors quer mudar a forma de atuar em Minas. Em vez de negociar direto com cada empresa, a gente quer trabalhar com um distribuidor regional. Na hora, meu reflexo foi defensor do Rodinorte. Faz sentido centralizar, eu disse, e a gente aqui está pronto para assumir esse papel como empresa principal. Ela me cortou com calma. A proposta não é para a Rodinorte, é para você, pessoa física. Por alguns segundos, eu só ouvi o barulho do ar-condicionado. Como assim para mim, queres? A gente acompanha seu nome há anos, Lucas. Ela continua. Não é só placa na fachada. Quem segura cliente, quem resolve pepino de frota parada, quem dá a cara quando dá problema é você. A Vulcan Motors quer que você seja o distribuidor exclusivo em Minas. Você define a locação, cronograma e prioridade de entrega para as concessionárias, inclusive para a Rodinorte, se ela continuar na nossa rede. Por dentro, veio uma pancada de sentimentos misturados. Uma parte de mim significativa, finalmente alguém está vendo o que eu faço. Outra parte travou, pensando no meu pai, no sobrenome na placa, na imagem de mim mesmo andando naquele pátio desde moleque. E o meu pai no meio disso. Quis quase uma sussurração. Ele construiu essa história com o Vulcano. Justamente por isso a gente veio até você, respondeu a Helena. Porque o que ele construiu está em risco. A mudança de perfil de gestão não passou despercebida. A questão é, você quer continuar sentado numa carga que pode ser puxada da sua cadeira a qualquer momento?
ou quer segurar a caneta que decide quem leva o caminhão para frente e quem não leva. Fiquei dividido. Poderia, de certa forma, me afastar da empresa que eu ajudei a erguer. Recusar e continuar à mercê de um irmão que já tinha dado sinais claros de que não me via como parte do plano futuro. Naquela sala, com o contrato em cima da mesa, percebi que a escolha não era entre trair ou ser leal. Era entre assistir calado a Rodinorte virar uma caricatura do que meu pai sonhou, ou assumir um papel novo para tentar salvar, pelo menos o que dava para salvar. Levei o contrato da Vulcan para casa e deixei em cima da mesa da cozinha como se fosse um peso de papel de 20 quilos. Passei o fim de semana andando pela casa, indo até ele, abrindo, lendo 2 linhas e fechando de novo. De um lado, tive a chance de finalmente ser reconhecido pelo que eu fazia, de ter uma certa independência, de não depender mais do humor do Renato. Do outro, tinha o rosto do meu pai, a placa Rodinorte Veículos, desde 1985, uma lembrança de nós dois, ainda moleque, varrendo aquele galpão no sábado para abrir na segunda. Na segunda-feira seguinte, eu estava entregando um relatório de vendas quando parei na porta da sala do Renato. Ele estava de costas falando ao telefone e eu ia anunciar minha presença, até ouvir meu nome. Relaxa, cara, ele dizia rindo. Assim que meu pai sair de vez, eu limpo a casa inteira. Esse pessoal antigo não acompanha mais. Silêncio, e ele continuou. O Lucas é bom de cliente, não vou negar, mas é mole demais. Fica fazendo café para caminhoneiro, entendendo história de vida. Isso não paga meta. Meu plano é trocar todo mundo do tempo do meu pai, começando por ele. Fiquei parado com o relatório na mão, sentindo o sangue gelar. Não era mais insegurança, não era coisa da minha cabeça. Ele já estava esperando a minha saída enquanto ainda me chamava de parceiro no corredor. Voltei para minha sala sem fazer barulho. Sentei, peguei o contrato da Vulcan, li de cima a baixo com calma e assinei com uma tranquilidade que eu não esperava sentir. Escaneei e mandei para Helena com uma frase só. Tô dentro. Me dá alguns dias para ajustar a transição. Naquele momento, eu ainda não sabia quando o Renato ia puxar o gatilho da minha demissão. Só sabia que, quando acontecesse, eu não estaria desarmado. A resposta veio mais rápida do que eu imaginava. Na segunda-feira seguinte, 8 horas em ponto, antes da abertura do pátio, uma recepcionista apareceu na porta da minha sala. Lucas, o Renato pediu para você ir na sala dele agora. A sala que um dia foi do meu pai já não parecia a mesma. As fotos antigas de cliente, o quadro do primeiro caminhão vendido, tudo tinha sumido. No lugar, mesa branca, cadeira de designer, uma TV enorme na parede passando gráficos de meta. O Renato estava sentado de pernas cruzadas, girando uma caneta de metal entre os dedos. Senta aí, Lucas, ele disse sem muita cerimônia. Nem esperei ele fazer rodeio. Fala. Vou ser direto. Ele começou, ajustando o relógio no pulso. A empresa está passando por uma mudança de cultura. A gente precisa de gente agressiva, rápida, focada em resultado. O seu jeito de trabalhar é... Ele fez um gesto com a mão, procurando a palavra. Ultrapassado. Fica muito em relação. Café, amizade. Puxou um envelope da gaveta e empurrou na minha direção. Hoje é seu último dia. 2 meses de rescisão. Tudo certinho. Profissional. Eu olhei para o envelope, depois para ele. Então é isso? Há 10 anos aqui e você chama sua decisão de profissional? É assim que o mercado funciona, Lucas. Não leva pro pessoal. O problema é que você esqueceu que essa empresa foi construída justamente porque a gente levava pro pessoal. Respondendo, levantando devagar. Quem tratava clientes como número eram os concorrentes. Peguei minhas coisas em silêncio. A caneca, a foto com meu pai no dia da primeira venda, alguns papéis. Passei pelo pátio, vendo caminhão, placa, vendedor novo treinando script. Antes de sair, olhei para a fachada e pensei,
Você acabou de mandar embora o cara que a Vulcan Motors acabou de colocar na posição que você mais precisa, e ainda acha que ganhou. Em vez de ir para casa remoer a humilhação, eu fui direto para o endereço que a Helena tinha me passado. Um prédio comercial simples, sala no 8º andar, logo da Vulcan Motors na porta. Quando entrei, tinha uma mesa com um computador. Um enorme mapa de Minas Gerais na parede, cheio de alfinetes coloridos, e 3 pessoas me esperando. Pessoal, esse é o Lucas, apresentou a Helena. A partir de hoje, ele é o distribuidor regional da Vulcan Motors para Minas. Passei os primeiros dias mergulhados em sistema, aprendendo como funcionava a fila de produção, o crédito de cada entrega, o histórico de pagamento, a taxa de satisfação do cliente. Naquele mapa, a Rodinorte era a maior bolinha, bem no centro do estado. Eu conhecia cada caminhão que já tinha parado naquele pátio, mas pela primeira vez estava vendo a foto completa. As outras concessionárias menores, as que tratavam o cliente como gente, as que só queriam sugar desconto e sumir. Não toquei no nome da Rodinorte no sistema. Não preciso bloquear nada. Só deixei as coisas seguirem o fluxo normal. Novo dono, pedido grande, histórico de gestão ainda não avaliado. O sistema marcava automaticamente como que em análise do distribuidor. Eu só preciso não atropelar o processo. E, de repente, entendi algo que o Renato nunca entendeu. O poder verdadeiro ali não estava no escritório envidraçado olhando para o pátio. Estava aquele mapa na tela, na mão de quem decide o que você anda e o que fica parado na fábrica. Não demorou muito para a primeira ligação chegar. Uns 10 dias depois da minha saída, meu celular tocou com o número da Rodinorte. Atendi e ouvi a voz aflita da Carla, do financeiro. Lucas, pelo amor de Deus, me desculpe te ligar, mas está um caos aqui. Calma, o que aconteceu? A gente não consegue aprovar nenhum pedido de caminhão. Tudo que a gente manda para Vulcan Motors volta com status em análise de distribuidor. O pátio está esvaziando. O cliente está reclamando. O Renato está virado num bicho. Eu respiro fundo. Carla, você sabe que eu não trabalho mais aí. Eu sei, mas você sempre resolve essas coisas. Agora quem resolve é o distribuidor regional. Tem que seguir o fluxo. 2 horas depois, o nome que apareceu na tela foi outro. Renato. Deixei tocar uma vez, 2. Na terceira, atendi. Fala. Que palhaçada é essa, Lucas? Ele já veio gritando. Você mexeu em alguma coisa no nosso cadastro, né? Desde que você saiu, nenhum pedido anda. Não mexi em nada, só mudou o processo. Processo o quê? Agora tem distribuidor regional, Renato. Então me passe o contato dessa cara agora. Quero falar com ele hoje. Já estou falando. Silêncio. Eu quase pude ouvi-lo levantando a cadeira. Não brinca comigo, Lucas. Não estou brincando. A Vulcan Motors me contratou como distribuidor de Minas. Toda a alocação passa pela minha análise, inclusive a sua. Você não pode fazer isso. Ele explodiu. Isso é sabotagem. É vingança porque eu te demiti. Vingança foi você me mandar embora da empresa do nosso pai sem, ao menos, conversar com ele. O que eu estou fazendo agora é meu trabalho. E seu pedido está exatamente onde qualquer pedido de novo dono estaria, em análise. Ele tentou mudar o tom, baixou a voz. Lucas, a gente é família... Família que demite sem olhar no olho? Cortei. Olha, você vai receber caminhão. Não vou cortar sua loja, mas você receberá as mesmas condições que qualquer outra, de acordo com o histórico de pagamento, fidelidade à marca, satisfação do cliente. E, por enquanto, o seu histórico recente não ajuda. Como era de esperar, no dia seguinte quem me ligou foi meu pai. A voz dele vinha pesada, com mais cansaço do que raiva. Lucas, o que você fez, meu filho? O Renato está dizendo que você está estrangulando o estoque da Rodinorte. Pai, primeiro, foi ele que me mandou embora. Segundo, eu não estou bloqueando nada. Estou seguindo o padrão. Novo dono, pedido grande, análise mais rigorosa. É regra, não perseguição.
Marcamos de nos encontrar num bar pequeno, tanto da concessionária quanto do meu escritório. Quando ele chegou, parecia menor do que eu lembrava. Como se os últimos meses tivessem escolhido ele uns 5 centímetros. Eu levei 2 pastas. Coloquei a primeira na frente dele, minha rescisão. Ele te falou que eu pedi para sair, né? Falou. Disse que você queria voar mais alto. Meu pai respondeu folheando. A expressão dele mudou quando viu. Demissão por iniciativa da empresa. Ele te mandou embora, murmurou. Mandou. Com profissionalismo, como ele gosta de dizer. Abri a segunda pasta. Orçamentos e e-mails que a Vulcan tinha me mostrado depois que me contratou. Pedidos do Renato para outras montadas. Negociação de preço para trocar a Vulcan Motors por uma marca mais barata, menos garantia, menos qualidade. Ele ia tirar o Vulcan da Road Norte, pai. Ia trocar caminhão bom por bomba, porque no papel isso ia dar lucro rápido. Meu pai levou a mão à testa. Eu não reconheço esse filho que eu criei. Disse baixo. Foi aí que eu mostrei a terceira peça. Um plano que passei noites montando. Eu não vou tentar destruir a Road Norte, pai. Tô tentando salvar do jeito que dá. Se você continuar dono do terreno, dá para renegociar o contrato com o Renato. Ou ele toca a empresa do jeito certo, com a Vulcan Motors, com um padrão de atendimento, ou vende a parte dele e vai fazer o negócio agressivo em outro lugar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E você? Eu fico onde sempre estive, pai, cuidando de caminhão bom, chegando para cliente que confia na gente. A diferença é que agora eu faço isso de outro lugar. 2 dias depois, estávamos os 3 sentados na mesma sala de reuniões onde meu pai tinha anunciado, meses antes, que o Renato assumiria como sócio majoritário. Agora, além de nós, tinha a advogada da família e 3 envelopes sobre a mesa. Meu pai falou primeiro, sem rodeios. Renato, eu errei em te dar tudo sem amarrar nada. Agora vou consertar. Você tem 3 opções. Apontou para o primeiro envelope. Opção 1. Você continua como dono da Road Norte, mas com um novo contrato de locação do galpão e cláusulas claras. Mantém a Vulcan Motors como fornecedora principal. Segue o padrão de atendimento que fez essa empresa existir e aceitação supervisão em alguns pontos. Empurrou o segundo envelope. Opção 2. Você vende sua parte de volta para mim e para o Lucas, por um valor justo, descontando os prejuízos que essa crise de estoque já trouxe. Colocou a mão sobre o terceiro. Opção 3. Você continua dono da empresa, mas o contrato de aluguel do imóvel é rescindido. Em 30 dias, a Road Norte tem que sair daqui e procurar outro ponto. O Renato estava vermelho, respirando rápido. Você vai me chutar do lugar que eu modernizei? Eu vou te tirar do lugar que você estava destruindo. Meu pai respondeu firme. Você demitiu seu irmão pelas costas. Mentiu para mim. Tentou trocar a marca que construiu a reputação da Road Norte por caminhão barato. Quem começou a chutar aqui não fui eu. Ele olhou para mim com ódio e um fundo de medo. Você planejou isso todo esse tempo? Não, respondi. Eu planejei sobreviver à sua demissão. O resto foi consequência do jeito que você escolheu jogar. Depois de muito resmungo, ameaça vazia e silêncio, ele abriu o segundo envelope, leu rápido e pegou a caneta. Vocês vão se arrepender disso, disse assinando. Talvez, respondi. Mas pelo menos a gente vai se arrepender olhando no espelho, não para o saldo de conta bancária de 3 meses. 6 meses depois daquela assinatura, eu estava de pé no mesmo pátio onde um dia saí com uma caixa de papelão na mão, achando que tinha perdido tudo. A diferença é que, agora, o letreiro dizia Road Norte Veículos, Roberto & Lucas, e os caminhões que ocupavam o pátio tinham fila de espera de cliente que fazia questão de comprar ali. Meu pai trabalhava meio período, mais para conversar do que para mandar. Ficava perto da entrada, cumprimentava caminhoneiro antigo, apresentado o Lucas, meu filho, agora sócio. O clima que o Renato tinha tentado matar
Café, história, apelido, cartão com telefone pessoal tinha voltados com força, aliado a processos um pouco mais modernos, mas sem atropelar ninguém. A Vulcan Motors deu a gente de exemplo em convenção. Entrega que não vende só caminhão, vende confiança. Do Renato, eu soube por terceiros. Tinha ido para São Paulo trabalhar em um grande grupo como gestor agressivo de vendas. Talvez seja o ambiente perfeito para ele. Talvez um dia ele entenda que o que ele chamava de jeito fraco era, na verdade, o único jeito que se sustenta quando a poeira baixa. Um dia, enquanto a gente fechava a loja, meu pai ficou olhando para o letreiro novo e falou: "Eu sempre imaginei que um dia ia estar escrito Rodnorten Filhos, aí em cima." Sorriu de canto. Só errei em qual filho estava pronto para segurar esse nome. A grande lição dessa história não é se vingue do seu irmão, ou use o sistema para ferrar quem te feriu. É outra. No fim das contas, quem realmente vence não é quem gritou mais alto, nem quem sentou na cadeira maior por alguns meses. Vence quem desenvolveu algo tão sólido que, mesmo quando você tenta tirar a força, você encontra um jeito de continuar sendo indispensável. Vence quem entende que o poder de verdade não é mandar em gente, é ser o tipo de pessoa que ninguém consegue substituir sem derrubar metade do que foi construído. E aí fica a pergunta para você. Quando alguém da sua própria família pisa em você, você tira o chão e tenta reescrever a história como se você nunca tivesse existido. Qual vingança vale mais a pena? Derrubar a pessoa junto com tudo ou levantar ainda mais alto aquilo que ela achou que poderia arrancar de você? Seu valor, seu nome e a forma como você trata os outros